Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia deste 11º domingo do tempo comum, nós podemos sintetizar com esta expressão do Salmo 99 que nós cantamos: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo de Deus e somos o povo de Deus por causa de Jesus, por meio da sua morte e ressurreição e por meio do Espírito Santo que nos comunica a vida nova, a vida segundo a vontade de Deus. De modo que nós somos como o Concílio Vaticano II, recolhendo na mais antiga tradição da Igreja, nos recordou: somos o povo de Deus, o corpo de Cristo e templos do Espírito Santo. A Igreja é em relação a este mistério de Deus mesmo, e nós somos na Igreja este povo santo, este rebanho do Senhor. Na primeira leitura, nós encontramos esta ideia, este conceito no Antigo Testamento. De fato, na experiência do povo de Israel, diante da aliança com o Senhor, quando o povo celebra a aliança com o seu Deus, porque Deus os chamou, porque Deus o escolheu, porque Deus atraiu de algum modo este povo para que pudesse ser o povo que lhe pertence. De fato, nós sabemos que Israel, o povo de Jacó, a casa de Jacó, como nós escutamos na primeira leitura, se vê como povo a partir da aliança, a partir desta realidade de um pacto entre Deus e o seu povo, distinto agora de todos os outros povos da terra. Este povo experimenta um chamado de Deus, o eu de Deus, do eu sou, que escolhe dentre todos este povo. Vós sois para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, mas Deus escolheu este povo. Aqui é quando Israel se vê povo de verdade, escolhido e constituído a partir dos 12 filhos de Jacó. Se vê então a imagem das 12 tribos de Israel. Então, na aliança do Sinai, o Senhor constituiu Israel como seu povo, povo escolhido, mas povo que é chamado a ter uma missão, uma tarefa, ser o sinal da presença de Deus, porque este povo é chamado a viver segundo aquele que o constituiu como povo, segundo a vontade, segundo a verdade de Deus. No texto do Evangelho, nós podemos dizer que este capítulo 9, final do capítulo 9 e início do capítulo 10 de São Mateus, está em paralelo com este do Antigo Testamento, porque aqui Jesus constitui, a partir dos 12,
que nós chamamos de apóstolos, e Jesus constitui eles exatamente como testemunhas, por isso este nome, apóstolos. Jesus constitui esses 12 como Deus constituiu as 12 tribos de Israel, de modo que se aquela página que eu acabei de explicar do livro do Êxodo faz de um não povo o povo de Deus, nós agora encontramos no Evangelho de São Mateus o novo povo de Deus, formado na nova aliança, experimentado na caminhada de discípulos de Jesus. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus viu que aquele povo que antes ligado a uma nação, a uma cultura, agora estavam como que perdidos. Jesus se compadeceu, porque as multidões estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus olha para a realidade daquele povo, para a realidade daqueles que estão seguindo seus passos e vê como eles estão desnorteados, sem esperança. Precisam de uma palavra, precisam de uma luz no meio da escuridão. E Jesus escolheu, chamou os 12 e deu-lhes o poder para afastar o mal, para curar todo tipo de doença e enfermidade, para fazer aquilo que o próprio Jesus fazia. Então, este núcleo dos apóstolos, eles são chamados a continuar a tarefa do próprio Jesus, a realizar, a empreender aquilo que o próprio Jesus havia iniciado. Então nós podemos dizer que o novo Israel, o novo povo de Deus, somos nós que a partir daquela multidão é escolhido 12, para que nesses 12 o anúncio de Jesus pudesse chegar a todos os confins da terra. A palavra, as maravilhas que Jesus realizava continuam sendo realizadas até nós, até hoje, e nós experimentamos aquela presença do Senhor que nos fortalece e que nos encaminha sempre mais para o caminho do bem, para o caminho da conversão, porque o Senhor nos mostra sempre a sua verdade. Então, este novo Israel é também fruto da escolha de Deus. No texto de São Marcos, este texto tem o paralelo em São Marcos que diz: chamou quem ele quis. Então nós somos nestes 12 escolhidos por Jesus para viver de uma pertença que a nova aliança realiza definitivamente, para que nós possamos caminhar neste mundo, mas com a certeza de que somos chamados, destinados para a vida futura. Mas como é que nós somos este povo hoje? Mediante a graça do batismo. O batismo nos introduz na vida de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O batismo que nós recebemos nos elege, nos escolhe dentro daqueles que recusam, que vivem distante de Jesus. Ou como diz São Paulo, estão na ira,
porque estão afastados da verdade de Cristo, vivem na própria condição do pecado e da recusa da salvação que vem de Deus. Então nós somos, pelo batismo, participantes desta vida nova, desta eleição, para experimentar sempre de novo aquilo que nós somos. Pertença, propriedade de Deus. Nós somos, diz a primeira leitura, propriedade de Deus. Pertencemos a Ele como um povo escolhido, como um povo que lhe pertence. O batismo atualiza em nós esta reconciliação, realiza em nós este perdão que São Paulo fala na segunda leitura. E aí vejam o caminho que São Paulo faz na segunda leitura de hoje. Quando éramos fracos, ou seja, quando não éramos povo de Deus, quando vivíamos longe da nossa verdade, quando estávamos ainda como pecadores, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. O justo morre pelos pecadores. Esta é a prova de amor. E é nesta prova do Cristo que morre que nós experimentamos a justificação. Versículo 9. Muito mais agora que somos povo, já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. De inimigos, nós agora somos reconciliados. De mortos, nós fomos resgatados na morte do Filho Jesus, de modo que teremos a vida verdadeira por meio da sua cruz e ressurreição. Então vejam, meus irmãos, a promessa de Deus para Israel se cumpre verdadeiramente em Jesus. Jesus nos introduz num povo completamente diferente. Não mais esta pertença nossa aqui, né? Nós somos o povo brasileiro. Não faz diferença, porque antes de tudo nós somos o povo de Deus, mas nós o somos por causa de Jesus, que viu como nós estávamos perdidos, abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Então, ser povo de Deus é pertencer a Ele. E o modo com que nós pertencemos, como diz a segunda leitura, é pela sua morte e ressurreição. E nesta morte e ressurreição de Jesus, nós participamos quando somos batizados. Ou acaso, vai dizer São Paulo, ignorais que batizados, vocês foram batizados na morte de Cristo. Então, meus irmãos, hoje eu diria que a palavra do Evangelho nos recorda uma vocação muito grande, um chamado precioso de Deus para nós. Nós somos o povo comprados, resgatados, reconciliados pelo sangue de Jesus. Por isso nós não perdemos a esperança, por isso nós não desanimamos diante dos desafios. Nós não podemos voltar nesse tempo de pandemia, a gente não pode voltar àquela condição de ovelhas cansadas e abatidas, como se a gente não tivesse pastor, como se a gente não tivesse fé, como se não tivéssemos consciência do preço de sangue com que Jesus nos redimiu. Então, meus irmãos,
Os tempos difíceis são para que a gente experimente a presença de Deus que garantiu, por meio de seu Filho Jesus e do Espírito que nos foi dado em Pentecoste, ele nos garantiu que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados neste mundo. Sofremos, mas o Senhor sofre conosco. Experimentamos as nossas dificuldades, mas Ele nos sustenta. Nesses dias, quantas mortes, quantas famílias, quantos amigos sentem a dor de perder alguém que lhe é tão querido e tão especial. Mas mesmo assim, somos chamados neste rebanho da igreja a enxugar as nossas lágrimas e a compreender que o Senhor garantiu para nós uma vida que não se compara a essa. Por isso diz o Evangelho: o reino dos céus está próximo. Então vivamos na pertença deste rebanho, neste povo batizado que somos nós, o povo que se sustenta no seu Deus, enquanto caminhamos para a pátria definitiva, porque esta pátria nossa é passageira. A nossa vida está nas coisas de Deus. Nós somos de Deus e caminhamos para Ele. Então, meus irmãos, este tempo é para a gente recordar a nossa confiança e renovar a nossa esperança naquele que caminha conosco e nos fortalece no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.